Evangelho de João, capítulo 11, versículo 38 em diante. Diz assim a palavra de Deus no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 38 em diante. E Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Maria, irmão do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que aqui está, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Erga tuas mãos para Deus, feche os teus olhos. Pai celestial e Deus amado, pedimos que neste momento, ó Deus, céus e terra sejam ligados. Pedimos que nesse momento, que tudo aquilo que for concordado entre o teu povo seja ligado nos céus. Pedimos que nesse momento os teus anjos estejam acampados ao redor desta igreja, que vidas sejam abençoadas, que o teu Espírito Santo toque corações. Nós te pedimos que neste momento milagres e bênçãos do Senhor achegue a casa, a lares e a famílias, que sonhos se realizem, que portas sejam abertas, que tudo aquilo que for ministrado, ó Deus, que vidas venham crer e viver. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Deus, dando glórias e aleluias. Podemos assentar. Essa história todos nós conhecemos. A história de Lázaro, um amigo do Senhor. Mas eu quero falar sobre um pouco, dar só uma palavrinha sobre amizade. Você vai ver que Jesus com Judas, Jesus disse a Judas que ele era amigo dele. A palavra de Deus relata essa amizade entre Jesus e Judas. Jesus amava Judas, Jesus tratou tão bem Judas, Jesus cuidou tão bem desse amigo. Mas olha o que ele fez. Tem hora que você vê Deus tratar pessoas que vão traí-lo. Você vai ver, porque tem aquele ditado que só trai quem é amigo. E você vai perceber que Deus, Ele trata algumas pessoas que muitas vezes viram as costas para a obra dEle, para o reino dEle, para a palavra dEle. Mas Deus em nenhum momento se arrepende de ter tratado essas pessoas bem, de ter cuidado dessas pessoas. E nós como igreja, nós devemos entender o nosso papel. Nós como filhos de Deus somos chamados para sermos igreja do Senhor. Igreja do Senhor. Nós não fomos chamados para ser Deus. Então nós somos chamados para ser igreja. Nós não fomos chamados para apontar o erro, para apontar o defeito dos outros. Nós somos chamados como igreja para conduzir e ensinar e mostrar os caminhos e vivermos esse caminho. Nosso papel nunca foi apontar e
dizer os problemas das pessoas, os erros e pecados das pessoas. A igreja ela foi chamada para apontar o reino de Deus, o caminho do Senhor para pessoas que erraram, para pessoas que pecaram, para pessoas que mudaram de posição, saíram do caminho do Senhor. Esse é o papel da igreja. Então nós devemos exercer o papel, nosso papel, não o papel de Deus. Não adianta a gente querer condenar pessoas, não adianta a gente querer apontar os erros das pessoas. Que nós possamos ser a igreja do Senhor em conduzir, em apontar, em mostrar o verdadeiro evangelho, o verdadeiro caminho, e deixar Deus tratar pessoas, e deixar Deus visitar pessoas, e deixar Deus ser Deus, existir na vida de pessoas, deixar Deus fazer, deixar Deus chamar, deixar Deus conduzir. A igreja tem que permitir isso. A igreja, nós temos que entender, e quando nós entendemos o nosso papel, a gente se frustra menos com pessoas, porque é Deus quem vai tratar isso, é Deus quem vai cuidar. E assim nós devemos nos apresentar, nós devemos nos colocar diante do Senhor. Lá estava um outro tipo de amigo, uma outra pessoa que o Senhor, e a Bíblia relata que o Senhor o chama de amigo, Lázaro. Só que Lázaro estava morto. Um dia chegaram para Jesus e disseram: olha, Lázaro, seu amigo, está doente, muito doente, em estado grave. Lázaro morre. Jesus continua fazendo tudo aquilo que estava fazendo e continua tocando a sua vida, seu ministério. 4 dias depois, Jesus chega a essa casa. Lá estava uma escuridão, era dia de luto. Aquela luz daquelas pessoas, daquela casa, que a Bíblia diz que Jesus amava aquele lar. Jesus amava Lázaro, Jesus amava Maria, amava Marta, que eram irmãs de Lázaro. Jesus amava muito aquela casa. Aquela casa era tida na sua vizinhança como uma casa que Jesus repousava, que Jesus se alimentava, uma casa que tinha uma luz muito especial de quem adorava o Senhor. Marta derramou óleo de unguento sobre os pés de Jesus e enxugou, lavou os seus pés com seus cabelos. Só que um dia, essa luz toda se apaga, essa família estava toda em escuridão, em luto, não havia esperança, não havia o porquê, nada se alegrava, existia muita tristeza, existia muita dor pela perda. Só que Jesus foi avisado, por que não fez? Tem hora que na nossa vida nós olhamos para o lado e acontece, as circunstâncias muitas vezes chegam a nós, e quando nós olhamos, só há escuridão onde não há mais esperança. Escuridão é onde você olha para um lado, olha para o outro e não vê porta, não vê saída, não vê oportunidade. Aquele momento em que você olha e você não sabe o que fazer, você se sente totalmente perdido. Assim era essa família, dias de tristeza. Só que todo mundo passa esses dias onde nós estamos sem luz. E Jesus permitiu que eles estivessem esses dias. Jesus até então não fez nada para que aquela luz da esperança permanecesse dentro daquela casa. Ela se apagou ao ponto delas encontrarem Jesus quando ele vem à casa e diz: se o Senhor aqui estivesse, Lázaro, nosso irmão, estaria vivo. Mas agora terminou, não havia esperança, não havia mais nada. Tudo estava escuro. Dias tristes, dias terríveis, e Jesus permite que aquilo aconteça, porque tem hora que Ele permite que a nossa luz seja totalmente apagada, tem hora que Ele permite que haja escuridão muitas vezes na nossa vida, para que nós saibamos e reconhecemos que a luz que está em nós e na nossa casa vem dEle.
e é somente dele, somente dele. E ele chega. E ele chega debaixo dessa notícia, não mais que Lázaro estava doente. Ele chega debaixo de uma notícia que Lázaro agora estava morto. Diante dessa notícia, todos tremem. Diante dessa notícia, todos temem. A Bíblia diz que Jesus, nós lemos que ele ficou comovido. Logo depois a Bíblia diz que Jesus chorou, que Jesus teve compaixão. Mas em nenhum momento a Bíblia relata que Jesus temeu. Em nenhum momento a Bíblia fala que Jesus teve medo. A Bíblia diz sobre compaixão. A Bíblia fala sobre o chorar, o entristecer com eles. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que ele temeu. Então eu quero dizer para você nessa noite, erga a tua mão em nome de Jesus, que não importa o teu problema. Talvez hoje você está vivendo um tempo, um momento onde você está chorando. Talvez um tempo, um momento em que você não está vendo luz, que você não está vendo saída. Mas eu quero dizer para você que algo nos céus está acontecendo, que a sua luz ainda permanece acesa, porque a luz que está em você jamais apagará. A luz que está em você é Jesus Cristo, e ela permanece iluminando todas as vidas, todos os lares. Então eu quero dizer a você que está doente, o Senhor está chorando com você. Talvez você tenha pessoas agora dentro da tua casa, da tua família, que está padecendo de doença. Mas eu quero dizer, e creia nesse momento, que o Deus que você crê, o Jesus que você serve, Ele não tem medo de doença, Ele não teme a miséria, Ele não teme a dor, Ele não teme este problema. Não importa o que o diabo colocou diante de você, o Senhor que está com você não teme, não tem medo. Sabe por quê? Ele é o dono da vitória, Ele é a nossa vitória, Ele é a nossa luz. Não importa o que você esteja vivendo, Deus não tem medo de gigantes, Deus não tem medo de muralhas, Deus não tem medo de deserto, Deus não tem medo de fome, Deus não tem medo de sede, Deus não tem medo de mar, Deus não tem medo de rio, Deus não tem medo de doenças, Deus, Jesus Cristo, não tem medo da morte. Sabe por quê? Ele é irresistível. Nada disso resiste. A doença não resiste, a morte não resiste, nada resiste a esse Jesus que você serve. E ele chega, e ele diz a Marta e a Maria, elas desesperadas, tudo escuro, não vendo saída. Ele diz assim: aquele que crê em mim, mesmo que morto, viverá. Eu não tenho medo do que aconteceu com meu amigo. Eu não tenho medo do que aconteceu com seus filhos. Eu não tenho medo do que aconteceu com seu marido, com a tua esposa. Eu não tenho medo do que aconteceu dentro da tua casa, na tua empresa, no teu trabalho, no teu ministério. Aquele que crê em mim, mesmo que morto, viverá. E ele diz: retire a pedra. E tiraram a pedra. Ele agora, depois de tirarem a pedra, ele olha, as pessoas todas olhando para ele, e ele olhando para aquele túmulo, a pedra retirada, ele vai falar com Deus: Pai, te agradeço porque tu me ouves. Tu me ouves porque tu estás comigo. Te agradeço. E ele, primeira coisa que ele faz é agradecer a Deus. Agradecer antes
Lázaro ainda estava morto, Lázaro estava dentro do túmulo, Lázaro ainda estava lá dentro, todos estavam olhando. A única coisa que tinha acontecido é os homens terem tirado a pedra. Mas logo depois disso, ele fala com Deus. Ele fala com Deus porque ele sabe que ele não poderia falar com o morto. Então ele fala com Deus, porque é Deus quem dá acesso àquilo que é impossível. Ele fala com Deus, porque é Deus que vai agora abrir a porta, vai permitir com que ele acesse aquilo que é impossível. Por isso que você vê todo homem, antes de um milagre, falar primeiro com Deus. Quem está precisando de um milagre aqui, diga amém. Diga aí: Deus, eu preciso de um milagre. Então eu te chamo agora. Não é para você repetir. Eu te chamo agora a colocar a mão no seu coração. Agradecer a Deus. Olhe para mim. O Senhor, diante daquele túmulo, Ele eleva agora a sua voz e faz uma oração e fala com o Pai, e agradece ao Pai. Ele agradece ao Pai antes de Lázaro ainda reviver. Ele agradece a Deus por aquilo que ainda não aconteceu. Talvez muitas vezes você vai dizer: olha, ele agradeceu antes do milagre, ele agradeceu pelo milagre. Sim, sim, sim. Mas ele não agradeceu se Lázaro, simplesmente porque Lázaro iria reviver. Ele não agradeceu porque Lázaro iria ressuscitar. Ele agradeceu não pelo milagre. Ele agradece a Deus por aquilo que ele acreditava, por aquilo que ele cria. Pai, eu te agradeço. Mesmo se Lázaro não voltar, mesmo se Lázaro não reviver, eu te agradeço porque eu creio que o Senhor pode fazer isso. Eu te agradeço porque eu creio que o Senhor pode todas as coisas. Eu oro para este doente, e eu agradeço ao Senhor neste momento. Eu agradeço não porque ele vai ser curado, ou porque ele já está curado. Eu agradeço ao Senhor porque eu creio que ele pode ser curado. Um agradecimento, então eu te chamo, coloque a mão no teu coração, para você orar a Deus por aquilo que você acredita. Eu não sei o que você está precisando, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual milagre que você está querendo e buscando de Deus. Mas hoje eu quero que você busque agradecendo a Deus, não somente pelo milagre que Ele irá fazer, mas eu quero que você agradeça a Deus por aquilo que você crê que Ele pode fazer na sua vida. Comece a agradecer a Deus. Diga: Deus, eu te agradeço. Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço porque não há muralhas que podem parar diante do Senhor. Eu te agradeço porque não há mares que param diante do Senhor, desertos. Não há, ó Deus, neste momento nada acima do Senhor. Nem este problema que está dentro dessa casa, nem este problema que está dentro dessa família. Nada pode parar o Senhor. Então eu creio em nome de Jesus. Por isso que nós te agradecemos. Diga ao Senhor, erga tuas mãos para Deus e diga: Senhor, eu te agradeço, porque eu creio que o meu Deus é um Deus de milagres. Você pode aplaudir ao Senhor. Primeiro ele fala com Deus, para depois falar com Lázaro. Primeiro ele fala com Deus que dá acesso a Lázaro. Primeiro ele fala com Deus para que Lázaro pudesse ouvi-lo. Primeiro ele fala com os céus para que os céus ordene o inferno parar. Eu te agradeço porque tu me ouves. E se tu me ouves, porque eu sei que o Senhor está aqui. E naquele momento que ele fala com Deus, logo depois ele grita. A Bíblia diz que ele brada em alta voz: Lázaro, vem para fora.
E naquele momento em que ele brada, naquele momento em que ele diz a Lázaro nesta alta voz, céus não resistem a esse Jesus irresistível. A morte não resiste a esse Jesus irresistível. O sepulcro não resiste a esse Jesus irresistível. A Lázaro não resiste a esse Jesus irresistível. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Erga a tua mão neste momento. Então eu creio que neste momento, olha, drogas não vão prender filhos nem filhas. Eu creio que neste momento vidas estão sendo curadas, filhos estão sendo curados, pais estão sendo curados, famílias estão sendo curadas, maridos, esposas estão sendo curadas. Eu creio que neste momento todo aprisionamento da bebida, que seja neste momento, está sendo repreendida, porque esta bebida não vai destruir essa vida e nem esta família. Eu creio que neste momento miséria não vai envergonhar essa casa, não vai envergonhar essa família, porque Deus está abrindo portas nessa noite, Deus está colocando contratos nessa noite. Eu creio que neste momento milagres, os céus estão operando agora a seu favor, a favor da tua casa e da tua família. Quem crê dá glória a Deus e recebe. Aleluias. Deus faz retornar muita coisa que o diabo tirou. Deus faz retornar muitas coisas que estão na mão do diabo. Mas Deus também faz retornar coisas e pessoas que estão nos céus. Quem me entendeu, diga amém. Salvo em Cristo Jesus, quando ele morre, vai para o seio de Abraão. Talvez eu pensando assim de uma maneira ilustrativa, talvez há 4 dias, passa-se o primeiro dia, chega Lázaro e começa a abraçar Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os profetas, os apóstolos, e aquela comunhão gostosa, primeiro, segundo, terceiro dia, 4º dia. O 4º dia, ele ouve uma voz que tem acesso céus, terra e inferno. Ouve uma voz, um filho conversando com teu pai, e logo depois dessa conversa entre filho e pai, ele brada em alta voz: Lázaro. Lázaro estava, irmãos, com Abraão, Isaac, Jacó, e naquele momento ele ouve uma voz: peraí, estão me chamando. Lázaro deve ter pensado: nossa, eu estou aqui no paraíso, estou vivendo a melhor vida que pode viver. Está me chamando de novo para voltar lá para a terra. Eu amo as minhas irmãs, mas eu prefiro viver aqui. Lázaro. Abraão deve ter olhado para Lázaro. Eu conheço essa voz. Moisés deve ter olhado e dito: oh, eu conheço esse chamado. Todos devem ter olhado para Lázaro ali nos céus, ali naquele paraíso, e Lázaro olhou para eles: aqui está bom, aqui está ótimo, foi muito bom ver vocês, mas tem alguém melhor me chamando. Lázaro mostra que obedecer a Deus, ouvir a voz de Deus é melhor do que viver num paraíso. Obedecer a voz do Senhor
É melhor do que estar entre Abraão, Isaac, Jacó, os profetas e os discípulos. Lázaro, essa voz eu reconheço e ela é irresistível. Abraão deve ter falado: vai, eu conheço, eu sei que ele é irresistível. Eu sei que você não vai conseguir permanecer. Eu sei que você não vai conseguir viver aqui, porque viver fora dessa voz é tormento, mesmo que você esteja num paraíso. Pai, ele diz: até logo. E esse homem, esse amigo, ele volta por uma voz. Por obedecer, ele volta para estar, largando o lugar, para estar com o Senhor. Ele larga o melhor lugar para estar com o Senhor. Enquanto nossos olhos estiverem fixos nele, pode cair a tempestade que for lá fora, a nossa casa estará firmada na rocha. Pode estar caindo a tempestade que for do lado de fora, uma ventania que for do lado de fora, saiba de uma coisa: aquele que está com os olhos nele, sua casa está firmada na rocha. Você pode dar um glória a Deus aí? Então aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Porque a verdade é que nós não somos os mesmos mais depois que nós encontramos Jesus. A nossa casa não é a mesma mais depois que encontramos Jesus. Ele não é somente irresistível. Ele é transformador. Ele é maravilhoso. Ao terceiro dia, ao domingo, terceiro dia, a Bíblia vai falar que ele estava ali dentre os mortos. Aquele mesmo Jesus que um dia falou para esse que a morte tinha passado, pegado, tirado a sua vida. Esse Jesus que trouxe alguém da vida agora, mas estava desse lado, ele agora vai para o outro lado. Esse Jesus que passa o primeiro dia, ele permanece lá. O segundo dia, ele permanece lá, dentre os mortos. Só que o diabo e o inferno, eles encontram um Jesus com a armadura de Deus. Nada pôde tocá-lo. O primeiro dia se passa. O segundo dia se passa. Jesus deve ter pensado: Lázaro demorou 4. O diabo e o inferno, talvez em festa. Se o meu Deus tirou a Lázaro, meu amigo, não vai me permitir estar aqui. Porque do outro lado precisa que alguém te resgate. Ninguém sai de lá sozinho. Ninguém. Os céus não resistem. O inferno não resiste. O diabo não resiste. Deus não resiste. E sai
no Espírito Santo, envia o teu Espírito Santo, ir ao inferno lá dentre os mortos, e pegá-lo e trazê-lo, trazer este, que ninguém o resiste, demonstrar que depois da morte nós temos que ser resgatados, todos, e que ninguém sai de lá sozinho, por si mesmo. Até Ele esperou para que os céus se manifestassem, não importasse o tempo. E ao terceiro dia, o Espírito Santo desce, ressuscita aquele que é irresistível. Inferno não resiste, a morte não resistiu, o diabo não resistiu, e ele não sair, ele pega ainda a chave da morte e do inferno. Tudo está sob o teu controle. Ele sai, mas ele ainda não sai, não da mesma forma. Ele sai, mas ele não sai de mãos vazias. Ele traz algo para declarar ao teu povo, à tua igreja, que Ele é Senhor da igreja, Ele é o Senhor da vida, Ele é a ressurreição e a vida. E é esse Senhor que se apresenta, que se apresentou a Lázaro, pois aquele que chamou Lázaro de um túmulo é o mesmo que está chamando você aqui hoje. A mesma voz que bradou a Lázaro, que estava depois de um túmulo, que estava num paraíso. A voz que chama aquele que na miséria, na dor está, é a mesma que chama aquele que no paraíso está. Não são as circunstâncias, mas é a obediência dessa voz. Não é a situação financeira, não é o momento ser bom, é a voz que se obedece, é a voz que você declarou ser o seu Deus, e você é fiel a Ele. E esse que é fiel a você, sempre haverá uma voz te chamando. E antes da gente ministrar a Santa Ceia, eu queria perguntar se tem alguém aqui hoje que ainda não aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, e que hoje quer entregar a sua vida ao Senhor. Ou talvez você está desviado dos caminhos do Senhor, mas hoje você quer retornar a esse caminho, porque você está declarando que Ele é irresistível, que você não pode ficar sem Ele, que a sua casa não pode ficar sem Ele, que você está ouvindo a voz, e mesmo nessa voz, não importa onde você esteja, qual momento que você esteja, você está ouvindo. E ouvindo, você está atendendo a esse chamado. Então é só você levantar a tua mão se você quer aceitar a Jesus. Ou talvez se você quer voltar aos caminhos do Senhor, que eu quero orar por você, que eu quero fazer uma oração pela sua vida, para que o Senhor esteja com você em todos os seus caminhos e te abençoe, e que a partir de hoje você seja uma nova vida, uma transformada, renovada. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Talvez você que ainda não se batizou, mas hoje você quer entregar a sua vida. Feche teus olhos. Sua voz está ainda ecoando, ó Deus, nesses 4 cantos dessa igreja. Que nesse momento, ó Deus, eu tenho certeza que talvez sejam momentos, ó Deus, que há muita escuridão, há muito momento sem esperança. Mas que essa pessoa não se esqueça que, mesmo eles não vendo lá a luz, o Senhor é a luz dessas pessoas, de cada um de nós, dessa vida, desta casa. Que ainda há esperança. Mesmo que o mundo, o diabo, tudo tenha falado que não há, a última palavra é do Senhor. E assim, ó Deus, é que nós cremos, a última palavra é sua.
E o Senhor nunca demora. O Senhor chega no teu tempo a iluminar as nossas vidas e transformar. É o que nós cremos e confiamos. Em nome de Jesus. E toda a igreja diz: amém. Que Deus te abençoe. Você pode aplaudir a Deus. Nunca deixe de ser igreja, mostrar o caminho. Quem visita pessoas é Deus. Quem trata pessoas é Deus. Nunca deixe de anunciar o caminho, de mostrar esse caminho. Igreja. Mas lá no íntimo, esse fogo vem dos céus, vem do coração de Deus. É de coração para coração. E neste momento nós vamos participar da Santa Ceia. E a Bíblia diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Feche teus olhos, coloque a mão no seu coração. Você tem 1 minuto para poder falar com o Senhor.